Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Duas rodadas para se encerrar o Campeonato Brasileiro de 2025. O Campeonato Brasileiro de 2025 vai terminar no próximo final de semana. Dia 7 do 12 acaba o Campeonato Brasileiro. Teremos na última rodada, a rodada de número 38, todos os jogos no mesmo horário, né? Às 4 horas da tarde. Acho que nem precisaria, tá? Porque tem jogos que não vão valer absolutamente nada. Mas, por uma questão de praxe, né? Todos os jogos da rodada 38 serão no mesmo dia, no domingo e no mesmo horário. Mas antes, tem a 37ª rodada. Só que essa 37ª rodada, ela tá toda picotada. Tem jogos da 37ª, tem jogos da 34ª rodada no meio, ou seja, tá meio picotado. Teremos acho que 10 jogos, deixa eu até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Teremos os 10 jogos de uma rodada normal, mas nem todos os 10 jogos são da 37ª rodada. Teremos um, um, dois, teremos dois jogos, ou seja, 8 jogos da 37ª rodada e 2 jogos da 34ª rodada, mas todo mundo ficando com o mesmo número de pontos. Por que isso? Porque teve algumas mudanças em relação à tabela, né? Por causa de jogos tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Então, não é que atrasou, mas teve que mudar um pouco ali a configuração da tabela, mas ao final acaba dando tudo certo. Você tira um pouco da isonomia do campeonato, né? Mas o Campeonato Brasileiro nunca teve isonomia, né? Se você for pensar Campeonato Brasileiro de pontos corridos, se for colocar no papel, a isonomia nunca existiu. Alguns anos, isonomia quase zero, e outras teve um pouquinho de isonomia, mas isonomia total nunca teve no Campeonato Brasileiro aqui de pontos corridos, nunca teve. Então, já está acostumado a essa balança que de vez em quando tende para um lado, facilita para um lado, prejudica o outro. Bom, mas num país continental, onde se tem uma porrada de campeonato, um entrelaçando com o outro, realmente é muito difícil. E nesse momento eu não vou nem culpar a direção nova da CBF. O cara está tentando ajustar da maneira que dá, né? Então, não tem jeito. Então vamos lá para mais uma rodada, rodada de número 37, penúltima rodada, sendo 8 jogos da rodada 37 e 2 jogos da rodada 34. E aí, final de semana, o derradeiro. Teremos jogos quarta e quinta. Não, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, é isso. Isso. Teremos jogos terça-feira, dia 2 de dezembro, tá? Acho que teremos 2 ou 3 jogos dia 2 de dezembro na terça-feira, dia 3 de dezembro e 4 de dezembro. Então, 2, 3 e 4 de dezembro será fechada aí a rodada 37 com 2 jogos embutidos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está aqui embaixo do lado compartilhar. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara.
Lembrando, o Campeonato Brasileiro pode ter o seu campeão nesta rodada 37, que no caso, o Flamengo está 5 pontos à frente do Palmeiras, então o Flamengo pode ser campeão nesta rodada. Definição de mais um rebaixado também poderemos ter, dependendo do que aconteça na rodada, poderemos ter mais um rebaixado, tá? Dois já tem o Sport e o Juventude. A gente pode ter, dependendo do resultado, o Fortaleza, né? Também rebaixado. Os outros não. Definição de vaga para a Libertadores, os 7 primeiros já estão garantidos, né? Os 7 primeiros já estão garantidos. Tem uma briga ali pela 8ª colocação, mas a gente só vai saber se vai virar G8 depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Que aí, quando acabar o Campeonato Brasileiro, volta a Copa do Brasil e, dependendo de quem seja o campeão da Copa do Brasil, vira G8. Aí o 8º colocado vai para pré-Libertadores. E aí também teremos a mudança, caso vire G8, a mudança de 5 times na fase de grupo para 6. Ou seja, o Campeonato Brasileiro vai acabar, mas as vagas para Libertadores não, ainda vai ficar indefinido quem é que está indo para a fase de grupo. Vai abrir ou não uma vaga para a fase de grupos. Consequentemente, vai abrir uma vaga para a Sul-Americana também. E aí talvez fique apenas um time, um ou dois times, que não vão cair e não vão para a Sul-Americana. Então, ao término do Campeonato Brasileiro, não estará tudo definido. Mas nessa rodada a gente pode ter, sim, o título já configurado e em relação a rebaixamento. Então vamos lá, galera. Dia 2 de dezembro de 2025, teremos 2 jogos. 2 jogos nessa data. Então vamos lá. Teremos às 7 horas da noite do dia 2 de dezembro, Vasco da Gama e Mirassol. Vasco da Gama e Mirassol. Campeonatos diferentes, tá? Campeonatos diferentes. O Mirassol é o 4º colocado. O Mirassol tá a 4 pontos do Botafogo. Tá na frente 4 pontos do Botafogo. Faltando 2 jogos. O Botafogo pode chegar a 65. Bom, então o Mirassol, se vencer o Vasco, já está na fase de grupos. Se o Mirassol não vencer, no caso empatar, vai chegar a 64 pontos. Aí o Botafogo ainda vai poder passar, desde que o Botafogo vença o seu jogo. Porque se o Mirassol empatar e o Botafogo também empatar, acabou. Né? O Fluminense pode chegar a 64. Não, mas aí pode chegar a 64. O Fluminense também pode passar o Mirassol. Se o Fluminense ganhar as duas, o Mirassol tiver com 64, o Fluminense chega a 64, pode passar o Mirassol. Pelo número de vitórias. Se o Mirassol empatar, ele ainda não está garantido. Vai depender de uma relação ali de resultados de Botafogo e Fluminense não vencerem. E o Vasco da Gama está aqui com 45 pontos, está a 4 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, faltando 2 jogos. Não vejo muito perigo do Vasco cair, mas matematicamente ainda tem o perigo de cair. Mas, sinceramente, não acredito que quem esteja com 45 pontos caia mais. Tipo Vasco, Bragantino e Atlético Mineiro. Esses times com 45 pontos, sinceramente, eu não acredito. Estou falando só matematicamente. Então, são times diferentes. Nesse momento, o Vasco até luta por uma pré-Libertadores, caso vire G8. Então são 2 times que nesse momento brigam por Libertadores. O Mirassol já está na Libertadores, só vai definir se vai para a fase de grupos ou direto. E o Vasco querendo, quem sabe, chegar aí numa pré-Libertadores. O Mirassol vem de uma derrota, né? De uma derrota para o Vitória. E o Vasco da Gama vem
de uma vitória, de uma goleada em cima do Internacional. Cara, bom jogo, cara. Bom jogo, bom jogo. O Vasco se empolga, né? Depois de uma sessão de derrotas. É... Cara, mas sinceramente eu não acredito que o Mirassol perca 2 jogos na sequência. Sinceramente não acredito que o Mirassol perca 2 jogos na sequência. Até porque o último jogo do Mirassol é contra o Flamengo. Para o Mirassol, a melhor coisa que tem que acontecer é o Flamengo ser campeão nessa rodada. Porque se o Flamengo for campeão nessa rodada, o último jogo do Mirassol é contra o Flamengo em casa. O Flamengo vai com sub-20. Porque o Flamengo tem que ir para o Mundial de Clubes. Então, se o Flamengo for campeão nessa rodada, o Flamengo não vai com o time principal contra o Mirassol. Aí a possibilidade do Mirassol ganhar aumenta muito. Aumenta muito, né? Então, o empatezinho do Mirassol com o Vasco já estava ótimo. E aí o Mirassol torceu para o Flamengo ganhar. Ou ser campeão, né? Não é nem o Flamengo ganhar do Ceará. O Flamengo ser campeão. Porque se o Flamengo for campeão, esquece. O Flamengo vai meter o sub-20 contra o Mirassol. Cara, Vasco e Mirassol, eu vou de empate. Vasco e Mirassol, eu vou de empate. Aí também na terça-feira, Grêmio e Fluminense. Terça-feira, dia 2 de dezembro, às 9h30 da noite. Grêmio e Fluminense. Cara, o Grêmio tá aqui com 46 pontos, sem chance de cair. Na mesma situação do Vasco, quem sabe ali uma pré-Libertadores se virar G8, né? E o Fluminense está na briga por uma vaga direta, né? Lembrando que o Fluminense ainda tem a Copa do Brasil, né? O Fluminense está 1 ponto atrás do Botafogo, né? O Fluminense tem 58, o Botafogo tem 59. O Fluminense está a 5 pontos do Mirassol. 5 pontos do Mirassol. E o Fluminense tem 17 vitórias, igual o Mirassol. E o Fluminense vem numa fase muito boa, cara. Muito boa. Grêmio e Fluminense. Eu vou de empate ou Fluminense. Grêmio e Fluminense, eu vou de empate ou Fluminense. Então, esses são os 2 jogos da terça-feira. Vasco, Mirassol e Grêmio e Fluminense. E aí, na quarta-feira, dia 3/12, teremos Bragantino e Vitória, às 7 horas da noite, mando de campo do Bragantino. O Bragantino está aqui na 12ª colocação com 45 pontos, também com 45 pontos, para mim não cai mais. E naquela probabilidade, quem sabe, de virar um G8, né? E o Vitória aqui, na 15ª colocação com 42 pontos. Vitória sim, brigando contra o rebaixamento. Cara, o Vitória se empatar chega a 43 pontos. Ele pode ser alcançado pelo Fortaleza, que tem 40, que é o 18º. Ele pode ser ultrapassado pelo Internacional e pelo Santos. O empate pode fazer o Vitória entrar na zona de rebaixamento. O Vitória pode fazer o Vitória entrar na zona de rebaixamento. A situação toda é que o Ceará tem um jogo muito difícil contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo podendo dar a volta olímpica. Já falaram, inclusive, que a taça do Campeonato Brasileiro já vai para o Maracanã, caso o Flamengo seja campeão. Não estão desdenhando do Ceará. Não é isso. Mas tem a possibilidade. Então o jogo do Vitória é bem complicado contra o Bragantino. Mas eu vou te dizer, o empate com o Vitória não é tão ruim assim. O empate com o Vitória não é tão ruim assim. Tá? Eu, sinceramente, eu não acredito que se o Vitória empatar, ele vai entrar na zona de abaixamento. Não acredito. Eu não acredito. Cara, o Internacional tem um jogo muito difícil contra o São Paulo. Apesar do São Paulo ter tomado um vareio do Fluminense, de 6-0, o São Paulo vai querer dar uma resposta para sua torcida. Pelo menos os jogadores, né? O Fortaleza também tem um jogo difícil contra o Corinthians em casa, né, cara? O Santos aqui tem um jogo menos complicado, já pega o Juventude rebaixado. Cara, Bragantino e Vitória, eu vou de empate. Bragantino e Vitória, eu vou de empate. Aí na quarta-feira,
também, quarta-feira, dia 3/12, Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza vem de uma sequência muito boa de vitórias, 3 vitórias na sequência, vem aí de mais de 5 jogos sem perder. E o Corinthians vem de um empate com o Botafogo, vem aí nos últimos 5 jogos com apenas uma vitória. Cara, um bom jogo, um jogo difícil para o Fortaleza, mas o Fortaleza não pode empatar. O Fortaleza não pode empatar. O Fortaleza tem que vencer. O Corinthians se pensa, né, em quem sabe uma pré-Libertadores, né, que está atrás de São Paulo, tem que ganhar. Lembrando que o Corinthians também está na semifinal da Copa do Brasil. Cara, Fortaleza e Corinthians. Eu não sei se o Corinthians já está colocando todas as fichas na Copa do Brasil. O jogo do Corinthians é contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito, né, na Copa do Brasil para mim. Cara, mas eu acho que o Fortaleza não perde pro Corinthians. Para mim, o Fortaleza não perde pro Corinthians. Para mim, ou dá Fortaleza ou dá empate. O empate não é bom pro Fortaleza, tá? O empate não é bom pro Fortaleza. Mas para mim, ou dá Fortaleza ou dá empate. Também na quarta-feira, dia 3/12, Juventude e Santos. Juventude é rebaixado e o Santos com 41 pontos. O Juventude costuma complicar. Ainda mais agora que já está rebaixado, o Juventude vai jogar bem leve. E o Santos também é igual o Fortaleza. O Santos também não pode empatar. Ele pode ser ultrapassado. Então o Santos também tem que ganhar, tá? Cara, Juventude e Santos. Cara, o Juventude pode complicar pro Santos. O Juventude pode complicar pro Santos. O Juventude pode complicar pro Santos. Cara, eu vou de empate ou Santos. Empate ou Santos. Também na quarta-feira, dia 3/12, São Paulo Internacional. Os dois foram goleados na última rodada. O São Paulo tomou de 6-0 do Fluminense, o Internacional tomou de 5-1 do Vasco. O São Paulo não merece estar numa pré-Libertadores, não merece, tá? E nem quer. E o Internacional está na zona do rebaixamento, cara. Aí contratou agora o Abel para os 2 últimos jogos, o Abelão, para esses 2 últimos jogos, para tentar ver se safa o Internacional. O Abel não vai conseguir fazer nada taticamente. Nada taticamente. Esquece. Taticamente não vai fazer nada. É no papo. Nada. Tem uma semana aí. Nada. 2 times sem estima nenhuma, estima no pé. Mas é muito mais tenso para o Internacional. Né? O Internacional tem que vencer, cara. Tem que vencer. É muito complicado. Acho que o São Paulo, por não ter perigo de cair, vai tentar jogar no desespero do Internacional. Para mim, o São Paulo vence o Internacional. Para mim, o São Paulo vence o Internacional. Também na quarta-feira, dia 3/12, 8 horas da noite, Bahia e Sport. Um jogo bom para o Bahia. Bahia na 7ª colocação com 57 pontos, né? O Fluminense tem um jogo fora de casa, mais complicado, né? Contra o Grêmio. Acho que o Fluminense pode vencer, mas é mais complicado. Botafogo também tem. É um jogo complicado contra o Cruzeiro lá. Bahia tem totais chances de terminar pelo menos na 6ª colocação. Então, Bahia Esporte, eu vou de triunfo do Bahia. Bahia Esporte, eu vou de triunfo do Bahia com possibilidade de goleada. Bahia Esporte, vou de Bahia com possibilidade de goleada. Também, dia 3/12, 9h30 da noite, e aí são aqueles 2 jogos que serão sempre no mesmo horário da dupla Flamengo e Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras, dia 3/12, 9h30. O Palmeiras está vindo de uma derrota para a Libertadores para o Flamengo, né? E está a 5 pontos do Flamengo.
o Palmeiras ser campeão tem que ter uma combinação de resultados. Qual é a combinação? O Palmeiras ganhar os dois e o Flamengo perder os dois. Se o Palmeiras empatar, acabou. O Palmeiras empatar, acabou. Mesmo que o Flamengo perca. O Atlético Mineiro tem ali a possibilidade, não tem, de rebaixamento, já dá 45 pontos, mas tem a possibilidade de chegar aos 48 e brigar por Libertadores, que eu também não acredito. Tá? Também não acredito. O Atlético Mineiro vem aí de 5 jogos com uma vitória, 2 derrotas, a última por Fortaleza. E o Palmeiras vem dos últimos 5 jogos, não ganhou nenhum. Perdeu 3 e empatou 2. E vem com a chance mínima de título. Né? Porém, o Abel abriu mão do Campeonato Brasileiro na última rodada, contra o Grêmio. Vocês estão lembrados? Ele abriu mão. Mas foi por causa da Libertadores, mas ele abriu mão. Não vai ter a menor coerência se agora ele falar, não, agora vamos tentar. Porra. Não tem muita lógica, na minha opinião. Não vai ter muita lógica se o Palmeiras tentar agora. Eu vou botar todos os titulares. Cara, eu acho que ele até vai botar, né? Já que só faltam os 2 jogos, quem sabe. Né? Mas vai ser meio incoerente, tá? A fala do Abel. Cara, Atlético Mineiro e Palmeiras, 2 times que vivem um momento muito ruim. E 2 vices, né? Um vice da Sul-Americana, outro vice da Libertadores. Atlético Mineiro e Palmeiras. Empate. Atlético Mineiro e Palmeiras é empate. Ou seja, com isso o Flamengo vai ser campeão, mesmo não ganhando. E aí no mesmo horário de Atlético Mineiro e Palmeiras, teremos Flamengo e Ceará. No Maracanã. Tá? O Ceará brigando contra o rebaixamento. O Ceará está aqui com 43 pontos. Pode ficar igualado com Fortaleza, que tem 40. E mais, o Ceará vai jogar já sabendo do resultado do Fortaleza, já sabendo do resultado do Internacional, já sabendo do resultado do Santos. Dependendo do que aconteça, o empate para o Ceará é ótimo. Dependendo do que aconteça, o empate para o Ceará, porque o Ceará pode chegar nesse jogo sabendo, irmão, mesmo que eu perca, eu não entro na zona de rebaixamento. Então o Ceará pode ir para esse jogo já sabendo que mesmo que perca, não entra na zona de rebaixamento. Então isso vai condicionar muito o jogo. Né? O Ceará pode aproveitar a oportunidade do Flamengo que está vindo de uma festa, o Flamengo está vindo de uma conquista de Libertadores, onde os caras manguaçados, né? Lógico, vão se recuperar, estão empolgados, Maracanã vai estar abarrotado. O Flamengo é favorito, né? Cara, é muito difícil você não colocar a vitória do Flamengo. Acho que o Ceará pode conseguir um empatezinho, jogando todo atrás. Principalmente se o Ceará não entrar na zona de rebaixamento, contra o Flamengo. E lembrando, o Ceará tem que pensar nas coisas, porque o último jogo é contra o Palmeiras em casa. Então, se o Ceará pegar o Palmeiras não sendo campeão, o Palmeiras sem chance, melhor, o Palmeiras sem chance de ser campeão, o Flamengo já é campeão, é muito melhor. Porque o Palmeiras joga as 2 últimas fora, ou seja, ele já se despediu da torcida. Então a tendência que no último jogo o time do Palmeiras vai com o time todo reserva. Você não tem mais chance nenhuma se o título já for do Flamengo. Então talvez, não estou falando, o Ceará vai entregar o jogo ao Flamengo, não é nada disso, mas talvez o Flamengo sendo campeão nesta rodada
facilite na última rodada para o Ceará. Então, cara, para mim, Flamengo e Ceará dá Flamengo e, consequentemente, Flamengo campeão. Apesar que eu acho que o Flamengo vai ser campeão mesmo sem ganhar. Porque, para mim, o Palmeiras não ganha do Atlético Mineiro. Isso na quarta-feira. E aí, na quinta-feira, fechando a rodada, temos Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro não tem mais chances de ser campeão. O único que tem chance de tirar o título do Flamengo é o Palmeiras. Mas o Cruzeiro pode ser vice. A torcida do Palmeiras não quer ser vice do Flamengo. A torcida do Palmeiras quer que o vice-campeão brasileiro seja o Cruzeiro. A torcida quer isso. Que o Cruzeiro seja o vice-campeão. Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo briga por uma vaga direta na Libertadores. Tá ali, o Cruzeiro é o terceiro e o Botafogo é o quinto. Né? A diferença de 10 pontos um para outro. Cara, o Cruzeiro tem a Copa do Brasil na outra semana. Ou seja, falta uma semana para o Cruzeiro jogar a Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui. Copa do Brasil. É na quarta-feira, dia 10. Cara, eu acho que o Cruzeiro vai começar a poupar. Eu acho que o Cruzeiro vai começar a poupar. Ele não pode ser ultrapassado pelo Mirassol, tá? Não pode ser ultrapassado. Quer dizer, até pode. O Mirassol pode até chegar aos mesmos 69 pontos, ficar com 2 vitórias, e aí vai ali para o saldo de gols. Até pode, mas não acredito. Eu acho que o Cruzeiro vai começar a mesclar alguns jogadores. Então, para mim, Cruzeiro e Botafogo dá empate. Para mim, Cruzeiro e Botafogo dá empate. Então, na minha opinião, nesta rodada, a probabilidade não é 100%, mas é a probabilidade muito grande de terminar o campeonato. E em relação ao rebaixamento, acho que não teremos a definição, que é a probabilidade do Fortaleza ser rebaixado nessa rodada. Não acredito. Não acredito que isso aconteça. Os 4 rebaixados, 2 já têm, as outras 2 vagas ficarão para a última rodada. Então tá aí os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!